Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos, falar um pouquinho aqui sobre período composto por coordenação. Para quem quiser acompanhar no livro de vocês, a explicação está lá na página 67, 60, desculpa, de 66 a 68. É lá o período composto por coordenação. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos a divisão entre dois períodos: o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Então, só para vocês entenderem, nós temos então, quando a gente fala em período, né, o período é o quê? É a formação de duas ou mais orações. Né? Então, quando nós temos esse período composto, né, composto então por mais de duas orações, mais de uma oração, né? E nós temos então a relação que uma oração estabelece com a outra. Se essa relação for independente, no caso aqui, ela vai então entender um período composto por coordenação. Se ela causa uma dependência, vai ser período composto por subordinação. Então, só para vocês entenderem. Quando eu tenho lá, eu falo assim, Luiz foi à escola, ele estava doente, né? O fato dele ficar doente é independente do fato dele ter ido à escola, né? Agora, se ele foi para fazer algo, aí se torna subordinação. Mas uma oração, ela é independente da outra, né? Então, se eu digo assim, ele foi à escola, ele estava doente, Luiz foi à escola e estava doente, por exemplo. Aí, quando eu faço a união dessas duas orações, eu posso ter essas cinco circunstâncias. Eu posso ter uma oração coordenada aditiva, uma oração coordenada adversativa, uma oração coordenada alternativa, uma oração coordenada conclusiva ou uma oração coordenada explicativa. Como que nós vamos fazer isso? Tudo vai depender das conjunções que eu utilizo. Então, só para vocês, só para a gente voltar aqui um pouquinho. Então, período composto, já sei que é por mais de uma oração. Coordenação, então, é quando uma oração é independente da outra oração. E aí eu tenho oração coordenada assindética e oração coordenada sindética. Essas duas expressões, assindética e sindética, elas fazem referência apenas com o uso de conjunção. Então, se eu tenho uma oração que não foi introduzida por conjunção, então eu tenho uma oração coordenada assindética. Se eu tenho uma oração coordenada introduzida por conjunção, então eu tenho uma oração coordenada sindética. Depois que eu digo isso, aí eu entro nessas circunstâncias. Então, isso aqui é independente disso aqui. Claro que eu vou ter conjunção, então eu vou ter as orações coordenadas cinéticas, né? Então, se eu já sei que eu vou ter essas conjunções aqui, quer dizer que eu já sei que é cinética. A cinética eu vou mostrar para vocês exemplo dela. Então, nós temos aqui, ó. Quando eu tenho oração coordenada aditiva, eu tenho o uso dessas conjunções e, nem, o que, não só, mas também, né? Então, essas são as utilizações. Então, por exemplo, eu posso dizer uma frase: adoro cinema e sempre vejo filmes de arte. Adoro cinema, primeira oração. E sempre vejo filmes de arte. Ou seja, eu tenho a utilização de uma adição, de uma conjunção que me dá a circunstância de adição, de adicionar. Eu posso ter uma adversativa. A conjunção adversativa é uma das que nós mais utilizamos nas produções textuais. É quando eu dou uma ideia contrária da que eu gostaria. Né? Nós temos o mas, que é o que mais é confundido com o mais. Né? Então, nós temos o mas, o porém, o todavia, o no entanto, o entretanto. Né? São essas orações. Então, essas conjunções. Então, eu tenho lá, por exemplo, gostaria de viajar este ano, mas não tenho dinheiro. Né? Na verdade, não tem dinheiro e nem pode, né? Por conta da pandemia. Mas então nós temos uma conjunção que dá uma ideia adversa. Uma ideia adversa é uma ideia contrária. Então eu tenho, gostaria de viajar esse ano, mas não tenho dinheiro, mas não pode, ou seja, não posso fazer aquilo que eu gostaria por algum motivo. Depois eu tenho a oração coordenada alternativa, né? E aí eu utilizo são as alternativas. Eu tenho a conjunção ou,
ora, ora, já, já, quer, quer, né? Então, quer queira, quer não, né? Ou faça isso, ou faça aquilo, ora, ora. Então, nós temos assim, ó, vou ao cinema ou vou dormir mais cedo? Né? Vou assistir ao filme ou vou descansar? Né? Então, eu tenho esse ou, né? O ora, ora, essas expressões. Depois eu tenho as conjunções conclusivas, aquelas que são utilizadas até em produções textuais, quando nós temos um elemento de conclusão. Logo, pois, pós-posto ao verbo, portanto, por isso. Então, esse pois, pós-posto, quer dizer depois do verbo, né? Então, quando eu tenho pois depois do verbo, ele é conclusivo. Por quê? Se eu utilizar o pois antes do verbo, ele vai ser explicativo, né? Então, um exemplo aqui da conclusiva. Estou com febre, por isso não vou ao clube hoje. Então, eu estou concluindo, né, que eu estou com febre e não vou ao clube hoje, né? Uma explicativa. Não demore, porque sua mãe fica preocupada, né? Então, eu tenho porquê aqui, né, uma explicação explicando para você porque não quero que você demore, tá certo? Bom, então essas aqui são as circunstâncias, são as conjunções que nós utilizamos, tá certo? No período composto por coordenação. Já descobrimos o que é sindética e o que é assindética. Então eu gostaria que vocês dessem uma lida nessas explicações aqui também, e que vocês fizessem para nós, para corrigirmos, as páginas a partir da número 6, da página 71 até a 73, tá? E o desafio da 75 até a 77. Então, da 71 até 73 e também da página 75 até 77. Façam aí para nós corrigirmos às 11 no nosso encontro na plataforma. Tá certo? Um abraço e até lá.